Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece, entre outros pontos, auxílio de até R$ 3.500 para agricultores familiares por causa da pandemia. A proposta cria o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural para beneficiar agricultores familiares em situação de pobreza e extrema pobreza, excluídos aos benefícios previdenciários rurais. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, relator da matéria. Muito bom dia, deputado. Muito bom dia, deputado. Bom dia, prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. De acordo com o texto aprovado, o auxílio para agricultores familiares deve valer até quando? Olha, esse conjunto de medidas, eles devem valer até o final de 2022, até porque em 2020 nós aprovamos um conjunto de medidas para a agricultura familiar, tanto na Câmara como no Senado, que foi vetado quase que integralmente pelo presidente da República. Desses quesitos, restaram apenas um que se transformou numa lei, em 2020, que garante que os agricultores ou trabalhadores rurais que acessaram o auxílio emergencial não perdem o direito a serem segurados especiais da Previdência, poder se aposentar no futuro, e foram mais de 2,5 milhões. Com isso, os parlamentares da Casa se mobilizaram, liderado pelo deputado Pedro Kizai, e novamente eu fui designado relator e pude, além dos 4 quesitos, dos 4 benefícios que estavam no projeto inicial, eu coloquei mais alguns pontos, como a renegociação de dívidas rurais, como você citou, o fomento de inclusão produtiva. Ele é um recurso de R$ 2.500 quando o beneficiário for o agricultor, se for a mulher agricultora, para valorizar o seu papel, o protagonismo da mulher do meio rural, são R$ 3.000. E se for no semiárido brasileiro, no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, chega a R$ 3.500 esse fomento quando for alguma atividade para o armazenamento de água, já que a certeza nessas regiões é que se chover, chove pouco, né? Tivemos também a autorização nesse projeto aprovado ontem para o Conselho Monetário Nacional criar uma linha de crédito de R$ 10.000, com taxa de juros de 0%. Quando for fazer o pagamento da dívida, tem um desconto fixo de R$ 300. Se for a mulher, eu aumentei também o desconto de 20% ao fazer o pagamento. E tem também o apoio à comercialização, até acompanhava com vocês aí, vendo um agricultor mostrando os produtos e a qualidade dos produtos que são produzidos pela agricultura familiar, mas que durante esse período de pandemia foram altamente impactados, não podendo comercializar nas feiras livres, e são mais de 3.500 municípios brasileiros em que a principal porta de comercialização da agricultura familiar são as feiras livres. Pela pandemia, com a necessidade do distanciamento social, foram altamente prejudicados. Então, são R$ 6.000 para o agricultor comercializar durante um ano, e esse produto é doado simultaneamente para entidades assistenciais. Se for a mulher for fazer a comercialização, R$ 7.000. E o outro quesito são as renegociações de dívidas rurais, com o seguinte parâmetro: quanto mais antiga a dívida e maior o desconto, que pode chegar a 95%. Algumas dívidas, como, por exemplo, do Banco da Terra, do crédito fundiário, são aqueles agricultores que adquiriram a terra através do Fundo de Terras do governo federal. As parcelas durante o ano de 2021 até o final e início de 2022, elas serão postergadas para o final do contrato. Se ele tiver uma dívida que vai vencer em 10 anos, essas parcelas desses anos vai para o final, mantendo as mesmas cláusulas de desconto, de bônus e adimplência que esses agricultores tiverem. Então, esse é um conjunto de medidas que nós estamos chamando de emergenciais, mas que, na verdade, são estruturantes. Deputado Zé Silva, haverá linhas de crédito para agricultores familiares e pequenos produtores de leite com taxa de 0% ao ano? Quais outras vantagens você pode listar? Bom, importante, quando a gente fala da agricultura familiar, é a mais diversificada possível. Mas a cadeia produtiva do leite, ela está presente em torno de 90% das propriedades que têm a sua economia baseada na economia familiar, na agricultura familiar. Já havíamos feito essa proposta numa medida provisória 958, que perdeu a sua vigência. Então, esses produtores de leite de pequeno porte, eles estão amparados nessas medidas de financiamento desses R$ 10.000,
com uma inovação. Essa inovação é permitindo que eles deem a sua própria produção de leite ou os animais que ele ali faz o manejo para a produção de leite como garantia. Então, é uma notícia boa, já que os produtores de leite estão numa mobilização nacional, porque à medida que o auxílio emergencial de R$600 ele deixou de existir e quando voltou com valor bem abaixo dos R$600, o poder aquisitivo reduziu e reduziu, inclusive, a compra de leite pela população brasileira. O consumo reduziu. Agora, deputado, o governo alega falta de previsão orçamentária, né? Um dos cuidados que eu procurei tomar como relator da matéria foi reunir com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, com a Secretaria de Governo, a Casa Civil, até para que não aconteça como aconteceu em 2020, onde o governo vetou com esse argumento. Eu discordo e, inclusive, tenho sugerido ao governo uma saída estratégica. Qual que é a saída estratégica? Como são principalmente 3 medidas que têm que colocar recursos, as renegociação de dívidas, na verdade, essa tese do governo não se sustenta, já que os agricultores não vão pagar mesmo, então já a renegociação da dívida. Agora, os outros 3 quesitos, que é o financiamento, a linha de crédito, o fomento de inclusão produtiva e o apoio à comercialização, eu tenho proposto ao governo. Por que quando nós votamos, por exemplo, um projeto de lei autorizando o governo a utilizar recursos do Orçamento Geral da União para despesas que não são continuadas, eu, inclusive, apresentei emendas. Então, se o governo disser, eu vou colocar 50 milhões nesse quesito, no fomento, vou colocar 100 milhões no crédito e 200 milhões para a comercialização, significa que ao longo de um ano, que é a nossa perspectiva do projeto de lei, que esses agricultores vão tendo acesso. E, com isso, falta a decisão do governo de querer efetivamente apoiar a agricultura familiar. Porque pode, sim, tirar 100 milhões para o fomento, 100 milhões para o apoio a comercialização e 200 ou 300 milhões para a comercialização, inclusive para o financiamento. Inclusive, do financiamento, eu acho que uma boa saída seria o governo colocar uma linha de crédito no próximo Plano Safra, que a ministra Tereza tem lutado para aumentar os recursos e manter as taxas de juros, que deve ser lançado nos próximos 20, 30 dias. Deputado, e você acha que o agricultor deve se comprometer a implementar um projeto de estruturação da unidade familiar? Olha, o projeto, inclusive, ele responsabiliza o agricultor. Responsabiliza porque a porta de entrada para estas medidas de apoio à agricultura familiar é pela assistência técnica e extensão rural. E já está provado, através das informações do próprio censo do IBGE, que aquele agricultor que tem assistência técnica em relação ao que não tem, ele aumenta em 4 vezes o valor bruto da produção por hectare ano. Por isso, no meu dispositivo, no meu substitutivo, eu condicionei a entrada do agricultor, a da família de agricultores familiares, a um cadastro elaborado pela entidade de assistência técnica e extensão rural, que pode ser a Emater, ou outras credenciadas pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, na verdade, não é um dinheiro que ele vai do banco sacar e fazer o que ele quer. Ele terá um compromisso de implantar um projeto, inclusive com assistência técnica e extensão rural, que, na minha visão, de extensionista, de agrônomo, que é o melhor caminho para garantir êxito desses recursos. Por isso que eu chamo de estruturante. O agricultor vai poder implantar lá uma irrigação de um pequeno pomar, vai poder comprar um equipamento para otimizar a sua produção, inclusive para a embalagem da produção, um equipamento para a comercialização. Então, ele, além de ter assistência técnica, ele vai se comprometer com a aplicação adequada desses benefícios. E aproveitando o seu gancho aí, o beneficiário que descumprir, então, as regras da proposta, ele deve ressarcir, então, os valores? Ele será responsabilizado de acordo com o Sistema Nacional de Crédito Rural, que tem um manual de crédito rural que prevê já lei e regulamentos do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, a ressarcir, inclusive, ele perderá esses bônus de adimplência que eu disse, que é aquele, quando ele paga em dia, ele tem um desconto de R$300, e sendo a mulher, ela tem mais 20% de desconto. Se não fizer isso em dia ou não implementar, ele perde todos esses benefícios. Claro, é obrigado a fazer o pagamento. E o projeto também adia por um ano o pagamento das parcelas vencidas ou a vencer relativas a operações de crédito rural?
Todos os financiamentos feitos pela agricultura familiar com recursos controlados pelo Tesouro Nacional, que vencerem durante esse período, elas serão postergadas, vai para prorrogadas por mais um ano, no caso se for custeio, se for investimento, para o final do contrato. Aquelas que estão inscritas em dívida ativa da União, também eles terão como renegociar, e estou colocando no dispositivo até o final desse ano de 2021 também um encaminhamento para a dívida ativa da União. E tem um ponto fundamental. Durante esse período de pandemia, o dispositivo, a lei também está proibindo a execução, aquele período para que essas leis elas serão prescritas, às vezes algumas que serão prescritas, também o prazo está suspenso e não impede o agricultor que não conseguiu cumprir com as suas dívidas, até porque um dos pontos é a renegociação, ele também não será impedido de tomar esse novo crédito rural. E, deputado, duas perguntas. O projeto ele se estende também à piscicultura, à aquicultura e quanto ao programa Garantia Safra, o projeto determina a concessão automática dessa espécie de seguro a todos os agricultores familiares? Bem, em relação ao Garantia Safra, que é um projeto em que o governo federal entra com grande parte do recurso, o município tem que aportar um ano anterior um valor e o próprio agricultor entra com a parte formando um fundo. Então, em relação ao Garantia Safra, para ele receber, primeiro ele tem que ter feito esse aporte, o município ter feito o aporte e ter um laudo da assistência técnica do município garantindo que ele perdeu pelo menos 50% da sua produção. Se esse laudo for feito e ele tiver tudo em dia, com os quesitos que são necessários, receber de uma parcela. Do contrário, ele receberia em 5 parcelas de 150, R$185. Então, ele vai receber de uma vez todas as parcelas. Em relação à piscicultura e outras atividades, todas aquelas que estão enquadradas na Lei 11.326 de 2010, que é a lei que classifica a agricultura familiar, quem são os agricultores familiares, estarão todos inseridos, são os ribeirinhos, os pescadores artesanais, a piscicultura. Então, todos que enquadrar na lei da agricultura familiar estão contemplados com esse conjunto de medidas. Deputado Zé Silva, o nosso tempo infelizmente já esgotou, mas a gente quer agradecer a sua participação desde já aqui no programa. Um bom dia, um bom trabalho para o senhor. Bom dia, bom trabalho para vocês também.